Então, boa tarde, né, novamente a todos. Vamos dar início à próxima atividade do primeiro simpósio de integridade acadêmica com o tema Evasão de estudantes universitários em tempos de pandemia. Os principais obstáculos a serem enfrentados será ministrado pela professora doutora Renata Cristina Nunes, que é licenciada, mestre e doutora em Química pela UFMG, né, doutorado sanduíche na Universidade de Ottawa. Ela possui 3 especializações relacionadas à gestão e docência em educação à distância. Ela é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, no campus Cabo Frio, desde 2007. Atua como coordenadora de polo e professora de cursos à distância e desenvolve pesquisas nas áreas de ensino, educação à distância e ensino remoto. Professor, vou deixar a palavra com você a partir de agora. Ok, boa tarde, Samantha, boa tarde, minhas alunas que estão aí, Joyce e Raquel. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Alvo Consultoria por essa oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto tanto de estudar, né, e pela sensibilidade de incluir um tema como esse no evento, no momento que a gente vive, né, no momento em que essas questões são tão críticas e que ainda encontram tão pouco espaço em pesquisas acadêmicas, nas políticas públicas, nas ações institucionais. Então, eu deixo meu agradecimento e meus parabéns pelo convite, né, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Eu vou carregar uns slides que eu preparei para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu só colocar deveria estar na página certa. Bom, então, meu objetivo hoje é falar um pouco sobre a diferença, né, da educação à distância e do ensino remoto. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Eu tenho me perguntado muito e visto algumas pessoas também se questionando qual que vai ser o impacto do ensino remoto na educação à distância, né? Se vai deixar uma imagem positiva ou negativa. Então, é importante a gente deixar algumas diferenças bem esclarecidas. Vou trazer alguns referenciais teóricos também para a evasão com foco na modalidade à distância, já que a gente não tem nada ainda, nenhum referencial para esse período remoto, né? É um momento único que o mundo inteiro está experimentando. Alguns países em guerra já vivenciaram o ensino remoto, mas há poucos estudos a respeito. Um pouco do quadro atual no Brasil e os principais obstáculos que estamos enfrentando, né? Muitos ainda nesse período remoto, com atividades não presenciais, e o que ainda está por vir. Então, quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de uma modalidade de ensino, né, uma modalidade muito complexa em termos de infraestrutura, de planejamento, de pessoal capacitado, né, como traz o decreto de 2017 e o anterior também já trazia. Eu acho que uma das diferenças mais importantes entre a educação à distância e o ensino remoto é o fato de que os alunos que foram para a educação à distância, eles fizeram essa opção, então eles ingressaram no curso sabendo que ia ser à distância, e os profissionais que trabalham muitas vezes têm a capacitação e começam também trabalhando, entendendo o que é uma modalidade, entendendo as especificidades da modalidade. As estruturas que as instituições têm, elas conseguem atender as demandas, as exigências da modalidade. Há uma flexibilidade maior para os estudantes, né, e isso democratiza muito o acesso quando o estudante ele consegue determinar qual que é o melhor horário, qual que é o melhor local para ele estudar. Quando a gente vem para o ensino remoto, foi uma solução emergencial, né, que foi encontrada, temporária, apesar de estar demorando bem mais do que
que a gente gostaria que demorasse, né? Mesmo nas instituições que tinham pessoal capacitado e que ofereciam cursos à distância já, esse número não era o suficiente, porque de repente todos tiveram que migrar para essa educação mediada por tecnologias, né, que é o ensino remoto. Nem alunos nem docentes tiveram opção, então os alunos têm opção de definirem se aquela disciplina eles querem cursar ou não remotamente, mas não há opção de cursar presencialmente nesse momento. Os docentes também não. Ontem eu estava assistindo um painel em outro evento e eles estavam falando que menos da metade das instituições brasileiras que oferecem cursos superiores estavam habilitadas para ofertar cursos à distância durante a pandemia. Então, a gente vê que número grande de instituições, né, mais de 1.000 instituições, elas sequer estavam credenciadas para a oferta de cursos à distância, então não havia essa tecnologia disponível. As atividades que estão acontecendo agora, elas não foram planejadas para ser feitas no ensino remoto. Tudo que a gente tem de projeto pedagógico, das emendas das disciplinas, dos critérios de avaliação, todos os documentos norteadores institucionais, eles foram adaptados a partir do presencial. Então, sequer houve tempo hábil para a gente repensar as metodologias, né? Tudo teve que ser feito muito rápido. E houve uma quebra na autonomia dos estudantes, na flexibilidade para poder escolher os horários que iriam estudar, já que muitas vezes as soluções encontradas foram colocar as aulas nos horários que os estudantes estariam na instituição, né? Alguns professores gravam ou não, eu acho que essa deve ser a realidade em outras instituições também, mas no geral a gente teve essa diminuição de flexibilização. Quando eu entrei aqui no IFE Fluminense, eu sou licenciada em Química, né, como a Samantha falou, vem da UFMG, e lá a gente sempre ouviu que Química é um curso muito difícil mesmo, e que a evasão é muito alta. Então, na minha turma de 40 que ingressaram, 10 se formaram, foi um recorde nos últimos anos, porque geralmente eram 2 ou 3. Então, quando eu comecei a lidar com a licenciatura aqui em Química, em Física também, o meu olhar era esse, de que era um curso difícil mesmo, que a evasão era comum de acontecer, né? Também atuo no ensino médio, mas no ensino médio a gente acaba não observando tanta evasão. E aí tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Ormond Simpson, e ele traz 3 formas diferentes que a gente pode encarar a evasão. Então, tem o grupo que ele chama de darwinistas, que são aqueles que consideram que é uma seleção natural, que os estudantes vão evadir porque não se adaptaram, que não são inteligentes o suficiente. Tem os fatalistas, que não há nada que possamos fazer, os estudantes vão evadir por razões além do nosso controle. Então, essa era a visão que eu tinha. A minha visão começou a mudar um pouco quando eu assumi a coordenação de polo aqui no Instituto, para um curso à distância de técnica em segurança do trabalho. E inicialmente nós tínhamos 100 alunos só que tinham passado por um processo seletivo que foi concorrido para os padrões que a gente tem para uma primeira oferta. E como eram 100 alunos, eu conseguia ter muito contato com eles nas provas, quando eles vinham retirar material, vinham resolver outras coisas no polo, e começou a me incomodar muito quando esses alunos, de repente, evadiam, de repente, sumiam, não vinham fazer a prova, e eu comecei, então, junto com os tutores, realizar um trabalho de um contato com esses estudantes para entender por que eles não estavam frequentando, o que estava acontecendo, e foi dentro desse processo, então, que eu despertei para a ideia da evasão em cursos à distância, né, e no ensino remoto também isso mereceu a minha atenção, e eu comecei a ter essa visão, então, que, como tradução livre, Ormond Simpson chamaria de retencionistas, que é que, na maior parte das vezes, os estudantes eles evadem por falta de contato proativo, e foi isso que a gente percebia aqui, às vezes era pela falta de uma informação, por um tutor que deu uma resposta, às vezes,
pouco simpática para o estudante, às vezes foi muita informação no primeiro encontro, e aí ele perdeu uma prova, achou que tivesse perdido o curso. Então, eu comecei a tentar entender um pouco mais esse fenômeno, né? Começou a me incomodar um pouco mais, porque uma coisa é a gente vê que um curso tem 15% de evasão, outra coisa é esses 15% terem nomes, terem histórias, terem sonhos que vão ficando para trás. Então, é isso que me atrai para poder estudar a evasão e não só entender, mas eventualmente conseguir também que ela diminua, né? Que a gente tenha cada vez mais alunos concluindo os cursos. É um fenômeno que tem que ser visto como um indicador de fracasso de instituições, né? Ormond Simpson mesmo coloca que em nenhum outro setor comercial é aceitável que você perca 30%, que você não consiga entregar metade dos seus produtos. Não estou querendo comparar pessoas com produtos, mas estou querendo dizer que uma instituição pública ou privada que ao final do processo ela tenha perdido metade dos seus alunos, isso é um indicador de fracasso de instituições, sim. Isso frustra as pessoas envolvidas, né? Mais para frente eu vou mostrar um pouco as consequências desse fenômeno. Até os anos 70, era essa visão que eu tinha, né, que a culpa era do estudante, então que a instituição não tinha culpa nenhuma nessa história e que também não poderia fazer nada, então aconteceria, né, é uma mistura dos fatalistas com os darwinistas, e é um fenômeno muito complexo e dificilmente um estudante evade por uma única razão. É raro que isso aconteça, pode acontecer, mas é muito raro. Geralmente é uma sucessão de fenômenos que vão acontecendo e a evasão é a ponta do iceberg. E é muito difícil definir, então, muitas vezes os estudos relacionados à evasão não deixam muito claro se aquele aluno que evadiu, ele evadiu do curso, eventualmente ele estava na licenciatura em Química, por exemplo, foi para a licenciatura em Biologia, então foi uma evasão só de curso, que pode ser menos crítica. Se houve uma evasão da instituição, então acontece muito em cursos técnicos, a gente vê que às vezes o aluno começa porque ele não tinha uma nota boa no Enem, vai ingressar no segundo semestre, então ele mudou de instituição, e talvez a mais drástica de todas é aquela evasão do sistema educacional, né? O estudante que deixa de estudar, não muda de curso, não vá para outra instituição. Então, isso é sempre importante a gente deixar muito claro. É difícil estudar, fazer pesquisa na área de evasão, é muito complexo, é difícil conseguir os dados, as instituições muitas vezes não estão dispostas a mostrar isso, os estudantes, eles não querem falar a respeito, então esse contato é difícil, mas é fundamental que a gente estude, que as instituições tenham esse cuidado, porque conhecer o que é que leva o estudante a evadir, qual que é o perfil desses evadidos, pode contribuir para que as medidas sejam tomadas, então pode ajudar que, mais do que uma atitude retencionista, né, a gente tenha uma atitude prevencionista, de prever os estudantes que tenham maiores chances de evadir e fazer um trabalho diferenciado com esses estudantes, entender por que eles estão evadindo e se tem alguma coisa que pode ser feita para evitar isso, para prevenir que isso ocorra. Quando a gente passa para a evasão específica em educação à distância, alguns aspectos eles tornam-se ainda mais complicados, porque quando a gente está numa sala de aula presencial, um aluno que deixa de frequentar, você percebe que a sala está mais vazia, né? Acontece muito na área de ciências exatas, próximo à primeira avaliação, os estudantes evadirem, então você percebe que ele evadiu, os colegas sabem dizer que ele evadiu, porque ele já teve tempo de criar laços. Na educação à distância, os sinais são muito mais discretos. É a ausência de acesso ao ambiente virtual, são as atividades que começam a não ser entregues, ou então, quando são entregues, você vê que houve uma queda de qualidade. Então,
a tecnologia ela pode ajudar muito a ver que esse aluno está evadindo, mas muitas vezes isso não é percebido a tempo para que sejam tomadas as medidas. Então, acaba sendo muito silencioso, muito solitário, porque esse estudante, às vezes, ele não teve nem uma sensação de pertencimento social àquela turma, às vezes não houve nenhum encontro presencial para que ele pudesse conhecer, então ninguém sabe que ele evadiu, por que ele evadiu, e às vezes até o contato com esse estudante depois fica bastante complicado. E essas mesmas características a gente vai observar no ensino remoto, porque vocês podem estar se perguntando, você começou diferenciando ensino remoto de educação à distância, agora está falando de evasão e educação à distância, mas a gente não tem referenciais para o ensino remoto. Então, o mais próximo que a gente tem dos referenciais, do que está acontecendo para esse momento, são esses estudantes não tradicionais, os estudantes não presenciais. Não por isso que eu estou trazendo algumas características da educação à distância. Os impactos da evasão, eles vão permear pela instituição, pelas pessoas e também pela sociedade. Então, a instituição, se é uma instituição privada, ela percebe de imediato uma diminuição de repasse, né, de arrecadação. Então, a inadimplência nesse período remoto nas instituições privadas aumentou muito. Nas instituições públicas, o repasse governamental, ele depende do número de estudantes. Então, quando você tem uma evasão para o ano anterior, isso é calculado o número de estudantes que você tem. Na imagem da instituição, apesar de ninguém divulgar, né, ninguém diz, olha, no nosso curso a gente tem uma evasão baixa, apenas 25% dos nossos alunos desistem, ninguém vai informar isso. O aluno que evade, muitas vezes, sai falando mal da instituição. Você tem que aquela pessoa que evade, eu vou mostrar um gráfico na sequência, as taxas de depressão e desemprego são maiores por conta dessa frustração. Então, é maior entre os evadidos do que aqueles que sequer ingressaram no curso. Então, você tem a sensação de fracasso, a insegurança de começar um outro curso, vários aspectos psicológicos por trás disso daí. E você tem toda uma sociedade que perde. No caso das instituições públicas, é dinheiro do nosso imposto, né? É menos mão de obra formada. Então, todas essas dimensões aí são impactadas pela evasão. Esse daqui é um gráfico que mostra o quanto são maiores as taxas de depressão, desemprego e violência, principalmente entre as mulheres, entre aquelas que evadem, com relação àquelas que muitas vezes sequer entraram ou estão durante o curso, no final do curso. Então, isso dá uma dimensão para a gente da grandeza do problema que a gente está lidando. Muitos dos teóricos que estudam a evasão, eles utilizam os mesmos aspectos que levam as pessoas ao suicídio. Então, é um fenômeno muito sério. Um dos primeiros pesquisadores que tentou criar um modelo para poder prever evasão, e foi o primeiro a falar, olha, a instituição também é responsável pela evasão, foi um professor norte-americano, cujo sobrenome é Tinto. Esse modelo dele, ele mesmo coloca que é aplicado para estudantes tradicionais, então para o modelo que a gente tinha anterior, de todos os encontros em sala de aula. E nesse modelo dele, ele leva em consideração que os aspectos que são importantes para poder prever se um estudante tem maiores tendências ou não de evadir é o compromisso do estudante para concluir o curso, o comprometimento com obrigações externas, então se trabalha, se tem filhos, em quais outros cursos está envolvido, a formação escolar anterior, a integração acadêmica, então, o quanto que ele se sente interessado naquele curso, o quanto ele consegue dar conta das atividades, a integração social do aluno, então, os vínculos que ele cria com os colegas de turma, com professores, com técnicos administrativos. E para esses estudantes, as diferenças pessoais não são tão importantes. Então, gênero, idade, a situação que trabalha. E a gente tem alguns outros modelos para poder prever a evasão em educação à distância e acredito que vão ser aqueles que mais vão se aplicar também aos nossos estudantes nesse período remoto. Então,
fica muito evidente em vários estudos que os fatores externos à instituição impactam mais esses estudantes do que os estudantes tradicionais. As diferenças pessoais, então, gênero, histórico educacional, situação empregatícia, tudo isso é um contexto que pode contribuir para o problema. Há uma forte correlação entre todos esses fatores. Como o estudante da educação à distância, ele tem menos oportunidades de criar vínculos sociais, o suporte familiar e da organização vão pesar muito mais. E a motivação, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores indicadores de permanência. Então, um estudante que está motivado, ele vai suportar de maneira melhor os problemas que podem acontecer. E aí, dentro dessa categoria, a gente tem a questão da relevância e a questão da satisfação também, que nós precisamos estar atentos. Quando a gente fala em perfil dos evadidos, cada estudo vai mostrar um perfil diferente, então não há uma tendência muito clara, exceto com relação à escolaridade do pai e da mãe. Os estudantes que têm os pais com maiores escolaridades tendem a evadir menos, e aí a gente pode pensar em várias coisas que tem por trás disso, o suporte maior que esses pais podem dar e o estudante não precisar trabalhar, o exemplo, né, de ter o pai e a mãe mais escolarizados e ver isso como uma possibilidade de ascensão social, econômica, que no Brasil ainda está muito relacionado. Os estudantes que têm uma rotina de estudos, eles tendem a se sair melhor em cursos à distância e no ensino remoto também. Eu observei isso no artigo que eu publiquei esse ano, porque quando a gente não tem essa rotina, as atividades se acumulam e é mais fácil a gente ter aquela sensação de que não vai dar conta, de que isso não é possível. E a resposta mais comum em todos os estudos, que eu também vou aprofundar isso um pouquinho, é quando o estudante é perguntado por que ele evadiu, é ele falar que foi por falta de tempo, então dificuldade de conciliar com outras atividades. Mas é importantíssimo que cada instituição avalie o perfil dos seus evadidos, porque os fatores culturais e institucionais, eles vão ter uma grande influência. Só para vocês terem uma noção de fatores que a gente sequer imagina que podem contribuir, essa daqui é uma notícia que saiu em 2016 na BBC Brasil, mostrando que numa determinada região dos Estados Unidos, bastante carente, eles colocaram máquinas de lavar roupa nas escolas e observaram que isso ajudou a reduzir a falta em até 90%. E quando eles foram verificar o que estava acontecendo, o que estava levando os estudantes a faltar menos e, consequentemente, evadir menos, porque se o aluno começa a faltar com frequência, ele perde aquele ritmo. Muitos desses alunos vinham de regiões bastante carentes e tinha dias que eles não tinham roupa limpa para ir para a escola. Então, isso fazia com que eles faltassem, eles iam perdendo conteúdo e, eventualmente, evadiam. Outro dia eu escutei a notícia na rádio que uma das escolas aqui da região, por exemplo, está pensando em distribuir absorvente para as meninas do ensino fundamental e do ensino médio, porque essa é uma das razões também das alunas faltarem com frequência, porque nesse período elas não têm dinheiro para comprar absorvente, então não têm condições de continuar frequentando as escolas. Então, alguns fatores são tão sutis, são tão difíceis de ser percebidos, que só fortalecem esse aspecto de que cada instituição tem que entender o que está acontecendo, né, no seu contexto, com seus estudantes, conhecer o perfil dos estudantes. A falta de tempo, como eu falei antes, né, ela traz muitas coisas por trás. Uma delas é que pode estar havendo um excesso de novos conceitos, e isso a gente está vendo durante esse período de ensino remoto, né, os alunos às vezes se matriculando em muitas disciplinas, como não houve um planejamento, tudo que era dado no ensino presencial está sendo dado no ensino remoto, às vezes com menor carga horária, às vezes jogando uma responsabilidade maior sobre o aluno nos momentos assíncronos. Pode haver, sim, uma procrastinação, e aí
ideia de deixar tudo para depois, esse acúmulo, vai chegar um momento que o aluno fala, não tenho tempo, não consigo fazer isso, né? A falta de habilidades tecnológicas, porque se ele tem que aprender a mexer com a tecnologia e ainda estudar, isso vai demandar mais tempo. Os estudantes, eles estão sendo exigidos, e aí, quando eu estou falando na educação à distância, lembre-se sempre também que são aspectos necessários para os estudantes nesse ensino remoto, né, nessa educação mediada por tecnologias. Exige uma autonomia, motivação e proatividade que muitas vezes as nossas escolas não estão desenvolvendo nos estudantes, então eles são exigidos a ter essas características, mas eles não tiveram esse desenvolvimento, as atividades anteriores não foram feitas para que eles tivessem esse perfil. A própria dificuldade de organização e manejo do tempo, porque a flexibilidade, às vezes, ela pode ser boa, mas se o aluno acha que pode estudar em qualquer momento, muitas vezes ele acaba não estudando em momento nenhum. E, sem dúvida, é a razão mais fácil para o aluno se esquivar de uma pergunta, porque se ele fala que foi por falta de tempo, quem está pesquisando, quem está estudando, muitas vezes não vai se aprofundar nesse assunto, então ele resolve aquela questão. Então, a maior parte dos trabalhos que estudam a evasão, independente da modalidade, independente do nível do curso, encontra essa resposta aí como principal razão. Quando a gente vai analisar o quadro mundial da pandemia, a gente tem essa notícia do Instituto Unibanco, de 24 de maio do ano passado, que mais de 1,5 bilhão de estudantes eles foram tirados da sala de aula no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, esse número também foi bastante elevado, e dos países que mais tempo ficou parado, mais lento esse retorno. 42% dos alunos eles podem abandonar as faculdades privadas. Os dados mais recentes mostram que a evasão em 2020 e também em 2021 foi maior do que nos outros anos. Como eu falei antes, você teve a inadimplência muito maior, a evasão muito maior. Você tem que uma grande parte dos jovens pensassem em desistir do Enem, então a gente teve que esse ano foi a maior taxa de ausência no Enem, né, desde que o Enem começou, então foi muito alto o número de jovens que sequer fez a prova e que adiou esse sonho aí, então 52% dos jovens adiaram, então além da evasão, essa Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior observou uma queda no número de matrículas no segundo semestre de 2020, menor do que no primeiro semestre, então muitos sequer ingressaram na instituição. E muitos setores podem enfrentar uma escassez de mão de obra, né? O Brasil já enfrentava isso em algumas áreas e isso pode se tornar ainda muito pior para os próximos anos. Então, a gente ainda vai sentir um impacto disso por pelo menos uns 5, 10 anos, que seria quando esses jovens estariam formando, né, ingressando no mercado de trabalho, a gente vai observar essa diminuição e esse impacto em diversos setores. E aí, falando de mais alguns obstáculos, né? Inicialmente eu comecei a montar essas informações pensando inicialmente em estudantes e professores separadamente, mas algumas situações que nós estamos vivenciando são idênticas e é obstáculo para todo mundo. Uma delas é a dificuldade econômica, né? Estudante que precisou começar a trabalhar, professor que teve redução salarial, porque muitos pais trancaram matrícula, algumas escolas reduziram mensalidade, houve uma precarização maior, né, na remuneração dos docentes da iniciativa privada, muita gente foi mandada embora mesmo. As dificuldades emocionais que todos nós estamos vivendo, né, nível de ansiedade, depressão, estresse, insegurança, medo, entre várias outras, e aí a gente ainda vai ter muito estudo sobre isso, porque pela primeira vez o mundo inteiro está passando pela mesma situação, e esses relatos desses aumentos, né, desses transtornos psicológicos vêm de todos os países.
não só na área educacional. As dificuldades técnicas enfrentadas por todo mundo, né? Nem todos estavam preparados para trabalhar e estudar por meio da tecnologia. Muitos professores tinham dificuldade até mesmo de preparar a apresentação do PowerPoint, não conheciam ambientes virtuais de aprendizagem, muitos não estão utilizando ambientes virtuais de aprendizagem, né? Estão utilizando só plataformas de conferência. Eu já ouvi relatos de professores que estão fazendo a disciplina inteira por e-mail, sem qualquer tipo de interação com os estudantes, qualquer caminho que possa ser tirada dúvida. Muitos não tinham equipamentos, né? Uma das iniciativas que nós tivemos aqui no Instituto foi distribuir tablet e chip para que os estudantes pudessem ter acesso às disciplinas, mas muitos professores enfrentam esses obstáculos também. Há uma percepção de que os estudantes estão aprendendo menos, então o estudante que tem a sensação de que está aprendendo menos, ele vai tender a evadir. Eu tenho visto estudantes que se mostraram excepcionais no período presencial, com uma queda significativa de dedicação, porque não estão se adaptando, sentem que não estão aprendendo, que a disciplina não está ocorrendo da forma como eles querem. Isso também é um obstáculo para os professores, muitas vezes a gente sequer consegue, de fato, saber se o estudante está aprendendo, né? Mesmo com as ferramentas que a gente tem. A dificuldade de adaptação a tudo isso, né? A gente não teve um período para a gente migrar para o ensino remoto, né? Nós tivemos que cair dentro dele e começar e ir aprendendo, né? Os alunos têm sido muito parceiros nesse processo, mas não é muito fácil para ninguém. A falta de espaço e condições adequadas, né? A gente tem que dividir espaço, tem que dividir equipamento. Eu comecei a ter muita dor no ombro, por exemplo, durante esse período, e eu já trabalhava muito em casa, então eu tive que comprar uma cadeira, tive que comprar mesa digitalizadora, porque eu tenho disciplinas que envolvem cálculos, então eu não conseguia deixar isso digitado, mas muitos professores, eles não têm essas condições, muitos estudantes, eles não têm uma situação econômica que permita que eles possam tornar o ambiente mais ergonômico, né, mais adequado, além de ter que dividir com os irmãos, com os pais, e a sobrecarga de tarefas, especialmente para quem tem filhos, porque os filhos também estavam em casa durante esse período, né? Alguns têm que acompanhar os filhos quando estão realizando as atividades, então tudo isso tem contribuído para que esse processo não seja fácil, que a qualidade, em algumas situações, esteja diminuindo e que os estudantes estão evadindo. E o que a gente também presencia é que, nesse momento, a gente mal consegue saber nas instituições públicas os estudantes que evadiram ou que estão só aguardando o retorno das atividades presenciais. Muitas vezes nem os próprios colegas sabem, porque às vezes ele só não está frequentando o ambiente virtual ou não está assistindo às aulas síncronas, mas depois assiste às assíncronas. Então, esses números hoje não são nem conhecidos desses alunos. Quando a gente passa por algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes específicos, a gente tem uma diminuição da jornada de estudo, porque a dificuldade de ficar na tela durante muito tempo, a falta de outros recursos, como, por exemplo, a falta de acesso às bibliotecas, né, que foram fechadas durante esse período. Então, muitos deles, ontem eu ainda falava isso com os meus estudantes de pesquisa, quando a gente entregava algum material, eles sempre perguntavam, será que não pode imprimir? É melhor imprimir para a gente ler melhor, que a gente consegue marcar. Então, ler na tela é muito cansativo, então isso faz com que a gente dedique menos tempo. A ausência de interação para alguns alunos está sendo terrível, né? Não só a falta de interação com os colegas que eles tinham, alguns alunos conseguem estudar melhor em grupos, mas a ausência de interação também com os professores. Algumas instituições deram muita liberdade para que os docentes decidissem como seriam ofertadas as disciplinas, então, como eu falei antes, em alguns casos não tem nenhum encontro síncrono na disciplina, então o estudante não vê o professor em nenhum momento, né? E essa falta de humanização dos processos, né, a falta de empatia para os estudantes
leva a uma desmotivação, a uma sensação de que talvez seja melhor aguardar um pouco mais, a gente achar que não teria que aguardar tanto, né, que a gente já estaria retornando, uma falta de padrão nas disciplinas, então cada professor está usando um sistema de conferência diferente, um ambiente virtual diferente, então tem gente que está usando a conferência do RNP, tem gente que está usando o Google Meet, outros usam o Zoom, os alunos ficam perdidos com isso, então são tecnologias diferentes que eles têm que aprender, e cada uma vai ter um layout diferente, vai ter funções diferentes, configurações diferentes, então são obstáculos que a gente precisa estar a tempo. Com relação aos professores, tem alguns também que são diferenciados. O home office, para alguns, pode ser bom, mas para outros não. E aí, para quem tem filhos, como eu coloquei antes, vai ser pior, né, todo esse processo, porque você já não tem mais aquela fronteira do que é trabalho, o que é casa, então você está trabalhando, mas está pensando na criança, está pensando nas tarefas domésticas, quando está fazendo as tarefas, a sua cabeça está no que você tem que fazer no trabalho depois, então você está o tempo inteiro fazendo tudo. E aí eu coloquei aqui novamente as dificuldades com as tecnologias, porque muitas vezes quando chega para o estudante, ele tem que aprender a tecnologia. O professor, muitas vezes, ele precisou dedicar um tempo pesquisando as tecnologias, então fazendo um inventário dessas tecnologias, pensando na proposta pedagógica, porque não é simplesmente fazer a transposição, né, quando a gente quer fazer um trabalho sério, só colocar a tecnologia não vai resolver, não vai tornar a aula mais atrativa, e as instituições, de um modo geral, elas não dedicam muito tempo na carga horária do professor para esse trabalho de planejamento, que se tornou muito maior. A gente tem a questão das dificuldades didáticas, a gente vai só transpor o que é presencial para o ensino remoto. Eu acho que a questão da avaliação foi uma das que mais assombrou os professores, né? Porque se antes a gente já tinha preocupação com cola, com plágio, com como o aluno vai fazer, agora ele está dentro da internet, ele tem acesso a tudo, então é muito mais difícil pensar em quais questões cobrar do aluno, como cobrar, porque se a gente pensa em colocar as questões que eles já têm acesso, é muito fácil ter a resposta, então esse é um dos pontos que os professores estão enfrentando muitas dificuldades, e aí quando você vê outros estudos, muitos professores não sabem nem dizer se os estudantes, como que está o aprendizado deles, se está maior, se está menor do que antes da pandemia. A falta de apoio das instituições, não só na capacitação para o uso das tecnologias, no suporte tecnológico, no suporte psicológico, no fornecimento de equipamentos. O aumento da carga de trabalho foi absurdo com relação ao que tinha antes, né, por conta dessa maior demanda de planejamento. Não é fácil quando a gente vai pensar numa disciplina que era ofertada, por exemplo, 60 horas em um semestre, como dividir isso em atividades síncronas e assíncronas, o quanto de tempo aquela atividade assíncrona vai demandar, porque a assíncrona não é relativamente fácil, né? O tempo que você vai ficar com o aluno em uma aula é fácil, mas na atividade assíncrona, como determinar esse tempo? Quanto tempo que o estudante vai levar? Como que eu coloco isso no meu planejamento? E a falta de formação específica, né? 9 em cada 10 professores nunca haviam dado aula à distância antes da pandemia. Apesar de serem coisas diferentes, ter essa experiência certamente colabora muito para esse momento de ensino remoto, ter essa visão diferenciada, de linguagem diferenciada, das demandas que os estudantes apresentam, e só 43% dos professores cursaram alguma disciplina sobre o uso das tecnologias na educação. E quando a gente vê quais tecnologias esses professores usavam antes, muitas vezes eles consideravam slides do PowerPoint e vídeos, né? Outras tecnologias muito pouco presentes, apesar de já estarem bastante disseminadas e com acesso muito fácil. E a gente vai precisar se perguntar o que fazer no pós-pandemia. Várias instituições já estão retornando.
as questões que são levantadas para retornar são tão complexas ou mais complexas do que quando a gente entrou no período remoto, porque a gente vai precisar saber o que esses estudantes aprenderam durante a pandemia. Como que a gente vai avaliar o que eles aprenderam e, no caso dessa percepção de que houve uma deficiência de aprendizagem, como superar isso, né? Como vai ser feita essa recuperação? Uma outra disciplina, um professor à disposição? Porque senão esse problema da evasão, que já aumentou no período remoto, ele pode continuar no presencial ainda refletindo esses problemas. O aluno que está com uma deficiência no conteúdo não dá conta de acompanhar a disciplina seguinte que tinha esse pré-requisito. As instituições privadas vão ter que se perguntar como lidar com a inadimplência que aumentou, porque se ela simplesmente joga essa dívida para o aluno, ainda com as mensalidades que estão para vencer, você tem um outro aumento nisso daí. O governo já está estudando, né, através do FIES, de repente, deixar esses alunos aí isentos desse pagamento de dívida, para evitar que esses alunos desistam por essa razão. E a gente tem uma situação em que nós temos agora uma multidão de professores, uma multidão de estudantes com habilidades e conhecimentos tecnológicos desenvolvidos durante esse período. Alguns se identificaram muito, alguns querem continuar a usar. Como aproveitar isso daí, né, com uma legislação que hoje permite que 20% da carga horária dos cursos superiores seja ofertada à distância, e a maior parte não está ofertando, vamos perder isso, né? Vamos voltar para a sala de aula convencional, sem nenhuma mudança. E uma busca ativa por aqueles que abandonaram, não achar que simplesmente anunciar que as atividades presenciais retornaram vai ser o suficiente para que esses alunos eles voltem para a instituição. E as medidas a serem tomadas, eu acho que a primeira delas, enquanto a gente ainda consegue, né, é prever a evasão com os indicadores que a gente possa ter. Então, esses alunos que não estão ingressando, que não estão fazendo as atividades no ambiente virtual, já entrar em contato com eles. Então, a instituição ela tem que ser proativa. Quando o aluno chega para a instituição dizendo que quer trancar ou que vai abandonar o curso, só tentar convencê-lo, só ter uma postura reativa pode não ser o suficiente, e na maior parte das vezes não é. Na maior parte das vezes, quando o aluno toma essa decisão, ele já tentou superar muitas coisas que não conseguiu, então vai ser necessário ser muito proativo, sim. É necessário que todos na instituição entendam que todos podem ser responsáveis por isso, que todos possam tomar postura. E aí, já encerrando, só para vocês terem uma ideia de várias medidas que podem ser tomadas, esse daqui é um estudo de Ormond Simpson, com vários métodos que ele adotou. Então, telefonando para estudante, enviando cartão postal, enviando e-mail motivacional, todos esses mostraram um aumento na retenção desses estudantes. Então, há muitas coisas que todos nós podemos fazer, né? Docentes, dirigentes, os próprios estudantes que têm contato com os colegas que evadiram, que não sabem se vão voltar, para a gente evitar aí que esses sonhos fiquem para trás, né? Toda a dedicação que o aluno teve, muitos alunos já do meio para o final do curso, que isso se perca e, eventualmente, a gente tenha outros problemas aí a serem enfrentados. Então, finalizo mais uma vez agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecendo quem assistiu, quem acompanhou. Fico à disposição caso queiram perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Muito obrigada a todos vocês. Professora, nós que agradecemos a sua explanação. É realmente um tema extremamente urgente de se discutir, né, dada a situação que estamos vivendo no passado, né. Eu gostaria de te fazer um questionamento visando mais o futuro, né, quanto à educação presencial que foi interrompida devido à pandemia. Quando as aulas, de fato, retornarem presenciais, você consegue vislumbrar, talvez ter algum apontamento de quais seriam os problemas, algumas questões que
o ensino presencial possa enfrentar quando as aulas deixarem de ser remotas, voltarem a ser presenciais, além dessa questão de o aluno talvez não ter conseguido absorver o conhecimento que foi passado durante esse período, existe mais algum apontamento que poderia ser dado? Eu acho que a gente vai ter salas com alunos de formas muito heterogêneas, porque a gente vai ter aquele estudante que talvez tenha cursado pré-requisito de forma presencial, outros que tenham cursado durante o período remoto, às vezes em momentos diferentes, e a gente foi aprendendo muito durante esse processo, né? Então, eu acho que, assim, mesmo antes de voltar, a gente já precisaria estar se perguntando isso. Qual vai ser o caminho pedagógico que a gente vai seguir a partir de agora, né? Porque a gente, eu falo assim, pela instituição, a gente se preocupou muito assim, não, vamos ofertar o que for possível. Se não ofertar as 80, se não conseguir ofertar as 80 horas aula, por exemplo, vamos ofertar as 40. Só que a gente não se perguntou tá, e depois disso, né? O que a gente vai fazer depois disso? Então, a gente vai estar com situações muito diversas e que eu fico muito preocupada que vai ter um retorno sem que isso seja considerado, que a gente vai saber que existe, mas a gente vai meio que bola para frente e meio que o aluno que se vire. Até para que não haja uma maior sobrecarga, porque eu fico imaginando essas disciplinas que foram divididas e que o professor julgou que só conseguia ofertar metade da carga horária no ensino nesse período remoto. Quando retornar, como que você faz com essa outra metade, com aquele aluno que não cursou, que vai cursar a disciplina inteira? E a gente ainda tem, né, aqui, como a gente tem as licenciaturas, a gente tem curso na área de cozinha, que são cursos que demandam muitas atividades experimentais, que isso daí está parado, a gente optou por não ofertar. Algumas instituições ofertaram, né, foram para o laboratório, filmaram, passaram para os estudantes. Aqui a gente optou por não ofertar de maneira nenhuma. Então, você tem tudo isso daí represado para ser ofertado. Então, você vai ter uma carga de disciplinas muito grande para ser ofertada e vai ter que ter esse olhar cuidadoso de não sobrecarregar os professores e os estudantes para que você não haja mais prejuízo. Né? Então, eu acho que é um retorno com cautela e é um retorno com esse olhar de vamos ver quem ficou para trás, o que avaliação que a gente vai fazer, né? Vai ser feita alguma avaliação ou a gente começa lá no dia que tiver liberado para começar, como se nada tivesse acontecido? Então, na minha opinião, esse vai ser o maior desafio que a gente vai ter. Como voltar sabendo que tivemos prejuízos e o que fazer com eles. Muito bem esclarecido, professora. Outra questão é em relação à graduação, né? Eu poderia dizer que foi procurado por uma grande quantidade de pessoas graduação realmente à distância, que era a distância mesmo em período pré-pandemia. Uhum. Esses números, né, dada a situação, os acadêmicos começaram a explicar a graduação à distância da pandemia, os alunos que sairão do ensino médio pós-pandemia, eles experimentaram estudos, né, remotos. Você acha que pós-pandemia, um período pós-pandemia, a graduação à distância, ela vem a ser, como é que eu poderia dizer, mais procurada do que era antes, talvez pela facilidade que a pessoa ela teria de se adaptar à rotina de graduação à distância, estudar em casa mesmo. Você acha que a procura poderia aumentar? A educação à distância, ela no primeiro momento, eu sempre falava com os meus alunos, gente, não existe modalidade boa, existe aquela que é possível, né? Então, durante muito tempo, buscou o curso à distância aquele que não tinha opção de fazer presencial. Então, raramente era a primeira opção. Só que esses números já vinham mudando, então já vinha aumentando muito o número de estudantes jovens, né, saindo do ensino médio, porque o público da educação à distância
tradicionalmente era um público formado por pessoas mais velhas, já vinha aumentando o número de estudantes bem jovens buscando curso à distância por essa identificação com a tecnologia, né? Uma geração que já nasceu muito tecnológica, então já vinha aumentando. Eu acho que aqueles. É difícil dizer, porque alguns estão tendo boas experiências, outros estão tendo ruins. Então, eu acho que vai aumentar, porque eu prefiro acreditar que a maior parte está pelo menos sentindo que é capaz, né? Porque mesmo com a experiência ruim, muitos estão dando conta, né? No ensino médio a gente vê que a evasão não está sendo muito grande, não. Ela aconteceu no início, quando o nosso retorno foi mais lento do que das instituições privadas, então aqueles pais que tinham condições de pagar as mensalidades, os filhos saíram, mas no geral os alunos se mantiveram, esperaram, e eles se adaptam bem, se adaptam de maneira melhor. Então, eu acho que vai ter um aumento, sim, e eu torço para que a experiência da maior parte esteja sendo boa, para que não fique uma mancha, né, na educação à distância para aqueles que confundem e acham que é a mesma coisa e que é desse jeito mesmo que são feitos os cursos à distância. Então, eu espero que sim, porque com essa procura de alunos que fazem a opção por curso à distância, né, a tendência é que a gente tenha cursos melhores, mais bem aceitos pelo mercado e que o preconceito continue diminuindo na modalidade. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas, professora, e muito obrigada por compartilhar, né, esse conhecimento com a gente. Foi enriquecedor demais. Temos só o que agradecer. É realmente, como eu tinha dito, um tema urgente, precisa ser debatido, precisa ser apontado, extremamente atual, dado o momento que estamos vivendo. E aí fica um agradecimento por sua disponibilidade, por conosco, tudo que compartilhou. Esperamos ter mais ocasiões. Eu que agradeço, Samanta. Fico à disposição. Tem meu contato aí, se alguém depois quiser o material, se quiserem os slides e tudo, eu fico à disposição e espero que a gente possa estar juntos novamente em outros eventos promovidos pela Alvo Consultoria e muito sucesso para a empresa. Eu estendo também meu agradecimento aos ouvintes, a todos vocês aqui. Boa tarde a todas. Boa tarde.